Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 21 de janeiro de 2025, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto. Aleluia, glória a Deus. Vamos para mais um estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda terça-feira, aqui pela live, né, ao vivo, às 19h05 desse dia de hoje. Vamos para mais um estudo bíblico, mas antes vamos estar aqui fazendo uma oração e pedindo a ajuda do Senhor, né? Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai poderoso, meu Deus, nessa noite de hoje, Senhor, queremos aqui louvar o Teu nome, engrandecer e exaltar sempre a santidade do Senhor, Pai. Queremos aqui apresentar esse estudo bíblico nas Suas mãos, apresentar aí a vida de cada pessoa que vai acompanhar esse estudo bíblico ou assistir depois, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando e que o Senhor venha abrindo os olhos do nosso entendimento e que este estudo bíblico seja para o Teu louvor, para a Tua glória e para alcançar vidas que estão do outro lado também, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, que todo mal seja repreendido, que o Senhor nos ajude, porque sem Ti nós nada podemos fazer, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, né? Quantos irmãos vão entrando aí? Daqui a pouco vou estar abençoando aí cada irmão que está entrando aí nessa live de hoje, irmãos. Mas antes, vamos aqui para o texto áureo da palavra. Texto áureo que se encontra em João, capítulo 1, versículo 14. Ah, não, irmãos, espera aí. Hoje eu tô... Parece que eu tô meio apressado, né? Primeiro, vamos aqui apresentar a lição de hoje, irmãos. A lição de hoje, né? Lição número 3 tem como título A Encarnação do Verbo. E nós estamos estudando a revista do primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esse é o tema desse mês. Irmãos, a aula de hoje é bastante abençoada, viu? Não saiam daí, fiquem até o final, porque vai ser uma bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Quantos irmãos vão entrando aí, né? Nós vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo está em João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. E o texto áureo diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Já memoriza isso aí, ó. O Verbo se fez carne. Hoje nós vamos falar da encarnação de Jesus. Glória a Deus. Então já vamos aqui também para a verdade prática. E a verdade prática diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. Hoje nós vamos falar, né, que Jesus, ele veio como carne, ele veio em, como a gente fala, né, em carne e osso. Ele veio em carne e osso, irmãos, e muitos testemunharam Jesus Cristo como homem. Jesus, 100% divino e 100% humano. A divindade de Jesus e também a humanidade de Jesus vamos falar nesse dia de hoje. Amém? Já está aí minha família. Deus abençoe minha família que está aí, né? Minha filha deve estar chegando daqui a pouquinho. Temos aqui também a nossa irmã Valéria. A irmã Valéria está aí, né? Em nome de Jesus. A missionária Raimunda está aí também. Irmã Nilde Vila Nova. Foram os irmãos que já entraram aí. Deus abençoe. E os irmãos que forem entrando aí também, que Deus vá abençoando. Vamos lá para a leitura bíblica. A leitura bíblica está em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, capítulo 4, versículo 1 ao 3 e 2 João, versículo 7. Essa é a leitura bíblica em classe e nós vamos aqui para a apresentação da lição. A lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Segundo objetivo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, ou seja, que Jesus tem um corpo, né? E relacionar como as heresias que negam a humanidade de Jesus e deidade de Cristo se revelam atualmente. Pastor, hoje em dia ainda existe isso? Existe, irmãos, e nós vamos aprender, amém? Glória a Deus. Bastante interessante essa lição de hoje. Vamos lá para a introdução. Já estamos aqui na introdução da lição, já estamos em aula, irmãos. A introdução diz: vamos começar a apologética cristológica, ou seja, o estudo de Cristo, né? No presente trimestre, com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. Amém? Então o mesmo João, o que está dizendo aqui na introdução? Que o mesmo João que se preocupou muito em mostrar que Jesus é Deus, que Jesus era Deus quando veio sobre essa terra e Jesus é Deus, é o mesmo João também que se preocupou em mostrar que Jesus ele veio no corpo físico, no corpo humano. Pastor William, por que isso é importante, irmãos? É um perigo muito grande essas heresias que dizem que Jesus não veio em carne. Isso é um perigo muito grande. E você quer saber por que isso é um perigo muito grande? Não vou falar agora. Fique aí até o final que daqui a pouco nós vamos descobrir por que é um perigo muito grande essas heresias que dizem que Jesus não veio em carne. Talvez pode até parecer uma coisa simples, né? Uma coisa boba, mas não é, irmãos. É uma coisa muito perigosa e nós vamos descobrir por quê. E aqui fala de apologética, né? Apologética cristológica. Apologética, irmãos, é a defesa da doutrina cristã. É a defesa da religião cristã, né? É a defesa da doutrina cristã, apologética. Falamos nas aulas passadas, né? Nas aulas anteriores, a importância de nós aprendermos a palavra, estudarmos a palavra, para nós defendermos a nossa fé, para nós defendermos a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Isso foi dito nas aulas passadas. Quem perdeu, né, pode depois estar indo aí no Facebook, no YouTube, indo nas aulas aí anteriores, que foram muito importantes também para nós estarmos aprendendo cada vez mais, amém? Da lição e não se perder na lição. Vamos lá para tópico 1, já entrando aqui na lição, tópico 1. Tópico 1 tem como título: heresias que negam a corporeidade de Cristo. E aqui vem o nome, irmãos, que o nome parece ser meio difícil,
mas vai ser fácil de entender o que significa isso, né? Naquele tempo existia uma heresia que se chamava docetismo. Aqui diz no subtópico 1, ó, o que é docetismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Amém, irmãos? Então, olha só. Existia essa heresia no tempo ali de João, já existia essa heresia, e essa heresia se chamava docetismo. O que é o docetismo? O docetismo era uma antiga heresia, que já tinha nesse tempo aí, e consistia em negar que Jesus tivesse vindo em carne, que Jesus tivesse vindo em corpo humano. Eles diziam que Jesus era apenas uma aparição, uma maneira bem simples de entender, né? Eles diziam que Jesus era apenas uma aparição, ele veio somente em aparência. Ou seja, eles diziam que Jesus era apenas como se fosse um fantasma, né? Uma aparição, um espírito, um fantasma. Era isso que eles diziam. Eles negavam que Jesus veio em carne. Eles negavam que Jesus era de carne e osso. Eles diziam que Jesus era apenas uma aparição. Eu falei que o nome era difícil, né? Mas o significado é fácil, né? Docetismo, talvez nós não ouvimos muito falar disso, mas essa heresia que dizia que Jesus não veio em carne. E mais uma vez foi forçando. Nós vamos descobrir qual o perigo dessa heresia. Por que essa heresia é tão perigosa dizer que Jesus não veio em carne? Glória a Deus. Nosso levita Jesuíno está aí também, né? Nossa diaconisa Daniele já entrou aí também. Deus abençoe, e toda a família também. E nossa missionária Osmarina, né? Está aí também. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Samuel, irmão Jonathan, irmão Vitor. Todos os irmãos aí. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos. Missionária Raimunda, né? Já falei, né? Missionária Raimunda está aí. Deus abençoe também em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, essa heresia perigosa, dizer que Jesus não é Deus, já é um perigo, né? Talvez você pense, pastor, mas é mais perigoso pregar que Jesus não é Deus. Sim, isso é perigoso. Mas tão perigoso como dizer que Jesus não é Deus, é dizer que Jesus também não veio em forma humana. Que Jesus ele não veio como carne e osso. Lá em Filipenses, né, 2, versículo 5 em diante também, vai dizer isso, né, que mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes ele assumiu a forma de homem, assumiu a forma de uma figura humana. Lá também diz isso. A Bíblia é a maior prova que nós precisamos, né? Da humanidade e da divindade de Jesus também. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Enquanto nós avançamos, os irmãos vão entendendo cada vez mais do que se trata essa lição de hoje. Então vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2 diz: os que os docetas ensinavam sobre Jesus. Os seguidores dessa heresia, veja que heresia tem seguidores, né, irmãos? Minha filha já entrou aí também, né? Deus abençoe também minha filha em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só. Os hereges, eles têm seguidores. As heresias fazem discípulos também. Assim como o evangelho fazem discípulos de Jesus, as heresias também fazem discípulos de falsos profetas. Porque o discípulo é um aluno. O discípulo, ele aprende com o mestre e ele imita o mestre. Quando nós aprendemos com o verdadeiro mestre, nós vamos ficar parecidos com ele. Nós vamos ficar parecidos com Jesus. Nós vamos imitar Jesus e nós vamos ser abençoados. Como Jesus, ele veio para nos abençoar, né? Agora, aqueles que imitam também os falsos mestres, eles vão acabar parecendo com esses falsos mestres, eles vão acabar imitando esses falsos mestres, eles vão ser como os falsos mestres, vão ser falsos discípulos. Por isso a importância da gente aprender com o nosso mestre verdadeiro, né? Então aqui diz, ó, os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras. Irmãos, as escrituras é a nossa única regra de fé e prática. São as escrituras. Pastor William, mas em um livro, eu não posso ler um livro cristão, um livro evangélico, também não é bênção de Deus? Irmãos, desde que o livro que você vai ler esteja baseado nas escrituras. Desde que a direção que o escritor, que o autor deste livro tomou, foi seja a direção do Espírito de Deus, a direção do que diz as escrituras. Tem livros que são bíblicos,
Tem livros que são extra-bíblicos, mas que não negam a Bíblia, e tem livros que são antibíblicos. Não basta você ter uma grande biblioteca, você tem que ter uma boa biblioteca. Talvez você não tenha muitos livros, mas se você tiver poucos livros, que esses livros sejam bíblicos, para você não cair no erro, no engano. Amém? Olha só. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Irmãos, vários testemunhos, acompanharam Jesus quando ele esteve nessa terra. Jesus, ele foi visto por várias testemunhas. Aqui nós já vamos aqui para a primeira referência, e eu vou colocar aí na sua tela. Primeira referência está em 1 João, capítulo 1 João, 1, o versículo 1 até o versículo 3, que diz assim, ó: o que era desde o princípio, olha, irmãos, como isso é importante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, aqui é as testemunhas falando, Apóstolo João falando. O que era desde o princípio, o que ouvimos, ou seja, as pessoas ali ouviram Jesus, o que vimos com os nossos olhos, as pessoas ouviam Jesus, as pessoas viram Jesus, e aqui continua, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Olha só, Jesus era o verbo, O verbo se fez carne, ou seja, o verbo se encarnou. Jesus, irmãos, ele se encarnou, ele não se reencarnou, ele encarnou. Tem doutrinas também que pode pregar isso, a reencarnação. Mas Jesus, ele encarnou, não se reencarnou. Reencarnar é se introduzir na carne. Reencarnar é se reintroduzir. Então tem uma diferença muito grande, Jesus, ele encarnou. Glória a Deus. Nossa levita Maria Alice já está aí também, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então olha só, irmãos. Aqui o apóstolo João, como testemunha, ele falou. No princípio, o que era desde o princípio, Nós ouvimos ele, nós vimos ele com os nossos olhos, também o contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aí eu te pergunto, Você pode tocar num fantasma? Não, Você não toca no fantasma. Se eles tocaram em Jesus, é porque Jesus era de carne e osso. Olha só. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Olha as testemunhas de Jesus, ó. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus, ele se manifestou, mas se manifestou em carne. Vamos lá, versículo 3. O que vimos e ouvimos, novamente, ó. Vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Maravilhoso, irmãos? Aí você pode pensar, pastor William, eles viram, eles foram testemunhas oculares de Jesus, eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus, eles ouviram Jesus, então eles foram mais abençoados? Irmão, certa vez, o próprio Jesus Cristo disse, Vocês creem em mim porque vocês estão vendo? Bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Irmãos, mais bem-aventurado é aqueles que não veem, mas creem. Irmãos, hoje em dia nós enxergamos pelos olhos da fé, nós sentimos Jesus, nós sentimos a presença dele, nós sentimos o toque dele nas nossas vidas, nós ouvimos a voz dele, não estou dizendo que é uma voz audível, você pode até ouvir uma voz audível, porque Jesus Cristo, ele faz o sobrenatural também, mas nem sempre essa voz vai ser audível. Você ouve Jesus através daquilo que ele coloca no seu espírito, aquilo que testifica no seu espírito, porque a Bíblia fala, o Espírito testifica com o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aquilo que ele coloca na sua mente, aquela sabedoria que você sabe que não veio de ti, que veio dele. Aquela direção que você sabe que se não fosse ele, você não tomaria aquela direção. Aquela decisão que você sabe que depois você fala, isso foi de Deus. Irmãos, essa é a maneira de nós contemplarmos Jesus. Jesus também ele fala conosco através de revelações, visões, sonhos noturnos. Lá em Jó 33,14, depois você leia também, fala nisso, que Jesus ele tem várias maneiras de se manifestar. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus também que antigamente, tendo falado Deus através dos profetas, hoje ele fala através do Filho, que é Jesus, Deus, antes
tendo falado através dos profetas, hoje nos fala através do Filho, através de Jesus. Qual a maneira mais infalível de Jesus falar conosco e a gente identificar, pastor William? É quando você está lendo a Bíblia. A Bíblia é como se fosse Jesus em letrinhas. Irmãos, quando você está lendo a Bíblia, você está olhando para o verbo vivo, para o verbo da vida. Por isso que a palavra de Deus fala, Jesus ele falou, as minhas palavras são espírito e vida. Toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você deixa um versículo ali entrar no seu coração, toda vez que você estuda a Bíblia e você fica maravilhado com a palavra de Deus, você está recebendo mais vida, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Por isso que a pessoa que não lê a Bíblia, não gosta da Bíblia e não estuda a Bíblia, acaba morrendo. Irmãos, acaba secando e morrendo. Porque a palavra de Deus é que é vida. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui avançar. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma referência aqui, irmãos. Falamos aqui das testemunhas, né? E sim, a infância de Jesus. Aqui também falou da infância de Jesus. Então, irmãos, Jesus ele nasceu como qualquer um de nós. Ele passou ali 9 meses na barriga de Maria. É claro que a concepção dele, né, foi uma obra sobrenatural. Foi o Espírito Santo. Mas ele foi gerado na barriga de Maria. Ele teve que esperar ali 9 meses para nascer. Ele nasceu uma criança. Ele chorou como uma criança. Ele teve que aprender a falar como uma criança. Ele teve que aprender a andar como uma criança. Ele fez ali as necessidades que a criança faz, né? Também, né, irmãos? Então Jesus, ele teve uma infância como todos nós também. Aqui fala no finalzinho, ó. O relato sagrado de sua infância que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Sabe, irmãos, que esse desenvolvimento, todos nós temos que passar por ele? Porque às vezes nós corremos o risco de desenvolver só fisicamente, né? Não desenvolver intelectualmente e não desenvolver espiritualmente. Porque, irmãos, idade não significa maturidade, né? Às vezes podemos ter muita idade, mas pouca maturidade. O contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa não tem tanta idade assim, mas já tem maturidade. E é a maturidade que nos ensina a agir certo. Então Jesus ele cresceu tanto fisicamente, como intelectualmente e como espiritualmente, né? Nem todos crescem muito fisicamente, né? A pessoa não tem essa estatura toda, mas cresce muito intelectualmente e espiritualmente, né, irmãos? Então Jesus, olha só, aqui diz que ele cresceu nessas 3 áreas, e nós já vamos aqui para a próxima referência, que já está aí na sua tela, que já estou colocando aí na sua tela. Deixa eu ver aqui a próxima referência, eu não coloquei aqui, irmãos, espera aí, deixa eu colocar aqui rapidinho. Eu coloco aqui rapidinho, que é em Lucas, você pode estar anotando também, né, na sua casa, todos os versículos. Pode estar lendo também na revista, né? Os versículos que tem na revista. Nós não usamos todos os versículos da revista, mas nós aqui nós completamos, né? O que tem na revista também. Completamos uns versículos a mais. Então diz aqui, ó. Lucas 2:52. Diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, que era fisicamente, né? Sabedoria intelectualmente, e crescia espiritualmente, em graça, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. É importante, irmãos, você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa sábia, não somente para Deus te ver, mas para que os homens vejam Deus em você também. Não é para você se amostrar para os homens, mas é para os homens testificarem que Jesus ele nos dá sabedoria do alto. Amém? Graça e nos enche do Espírito Santo. Então isso é muito importante. Jesus ele não cresceu somente diante de Deus, mas também diante dos homens também, para testificar a sabedoria de Deus. Amém? Dito isso, vamos aqui avançar. E nós já vamos aqui para o subtópico 3. Subtópico 3, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Falamos aqui no primeiro tópico sobre o docetismo. Quem perdeu, depois volta a lição. Não volta agora não, senão bagunça tudo. Volta a lição depois, né, irmãos? Nem tem como voltar ao vivo, né? Mas volta a lição depois, amém? Não deixe de ler sua revista em casa, que você vai crescer cada vez mais. Não somente em estatura, mas também na graça e no conhecimento de Jesus. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Serino negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Docetismo, só para lembrar, né, era aqueles que pregavam que Jesus ele veio apenas como uma aparição, como se fosse um fantasma, que não tinha corpo.
Aqui diz, aqui são alguns hereges daquela época, né? Só separamos alguns aqui. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio. Irmãos, vou dar só uma pausazinha aqui, porque essa palavra gnosticismo, nós vamos se deparar com ela várias vezes, né? Talvez no estudo dessa revista vamos nos deparar com ela outras vezes, e de vez em quando você vai ouvir falar sobre isso, gnosticismo. Pastor William, mas essa é uma palavra muito difícil. É uma palavra muito difícil, mas é como eu disse, irmãos. A explicação se torna mais fácil quando você entende, amém? Gnosticismo. Gnosti vem de sabedoria, né, de conhecimento. Então, olha só. Gnosticismo, o que significa? Gnosticismo é o conjunto de crenças filosóficas e religiosas que defende que a salvação da alma é alcançada pelo conhecimento espiritual e não pela fé. Já deu aí para entender? Então eles baseiam a salvação pelo conhecimento, pelo intelecto do homem, pelo conhecimento, né? Ou seja, exclui Jesus da jogada, né? Exclui também a fé da jogada. A revista da nossa missionária Raimunda ainda não chegou, misericórdia. Mas pode depois, né, irmã Raimunda, depois a irmã dá uma lida aí, né, nas lições que passaram, em nome de Jesus. E também já está na hora de vir embora, né? Já aproveitou muito. Mas é bênção de Deus, né, irmãos? É bênção de Deus e a revista, se Deus quiser, vai chegar aí, em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos. Então, eles pregavam que a salvação era através do conhecimento espiritual, mas apenas o conhecimento, né, do homem. Ou seja, a intelectualidade do homem, a capacidade do homem. Mas eles não pregavam que a salvação era pela fé, através de Jesus pela fé, né? Glória a Deus. Irmão Fábio, né, o presbítero, vai levar no sábado. Amém. Bênção de Deus. Glória a Deus. Então, olha só, irmãos. Outra coisa, eles pregavam várias heresias, mas eu destaquei 3 principais heresias. Amém? Depois, se os irmãos quiserem anotarem, se os irmãos quiserem depois anotar aí na agenda, né, alguma coisa, eu posso passar depois, mas os irmãos também se deram uma pesquisada aí num site confiável, os irmãos vão achar esses estudos. Glória a Deus, missionária Raimunda já está quase vindo, né? Em nome de Jesus nós vamos estar orando, né? Para que a irmã venha em paz, para que a irmã venha em segurança, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, destaquei aqui 3 heresias que os gnósticos pregavam naquela época. Olha só, 3 principais, porque são várias, né? Mas eu destaquei 3 principais. Eles pregavam que existem, né, 2 deuses, um bom e outro mau. Olha, irmãos, eles pregavam que existem 2 deuses, um bom e outro mau. Nós sabemos que o Deus verdadeiro é Deus, né? Deus, Jesus também é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aliás, semana que vem nós vamos estudar sobre isso. Sobre um Deus triuno, sobre a Trindade. Então, irmãos, nós sabemos que Deus é o único Deus verdadeiro, mas existe um Deus com letra minúscula que é falso, né? Satanás é considerado o Deus desse século, mas é um Deus falso. É um nome ali que é dado só para mostrar que ele é um Deus com letra minúscula, mas é falso. Ou seja, Deus verdadeiro e único, somente o nosso Deus. Mas eles pregavam isso, que existia um Deus bom e um Deus mau. E eles pregavam que quem criou o mundo foi um Deus mau, foi o Deus mau, né? Chamado Demiurgo. Nome esquisito, né? Então eles pregavam que esse Deus falso, né, esse Deus mau, é que criou o mundo. Ou seja, eles não pregavam que o mundo foi criado por um Deus bom. Eles pregavam que o mundo foi criado por um Deus mau. Por isso que o mundo é tão bagunçado, né? Mas veja que isso é uma heresia, irmãos. E uma heresia muito perigosa, né? Então, a terceira heresia que eu destaquei aqui é que eles pregavam que o mal vem da matéria e do corpo humano. Pastor William, não entendi. Irmãos, eles pregavam que a matéria era má, que só o que prestava era o espírito, que o nosso corpo era mau. Sendo assim, pastor William, mas a nossa carne não é pecaminosa, a nossa natureza carnal não é pecaminosa? Irmãos, Deus ele criou o homem bom e ele criou o homem perfeito. Ele criou o corpo, o espírito, a alma e o corpo do homem bom. Sabemos que o pecado entrou no mundo, com isso a nossa natureza carnal ela foi corrompida. Mas eles pregavam que o corpo não prestava para nada e por causa disso eles não precisavam ter cuidado nenhum com o corpo. Ou seja, eles podiam adulterar, eles podiam se prostituir, eles podiam fazer o que quiser com o corpo deles, né? Porque eles falavam, não, o corpo não presta para nada, o que vai ser salvo é o espírito. Então nós podemos andar de qualquer jeito nessa terra. Nós podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo. Ter 2, 3 mulheres, 10 mulheres, 15 mulheres, ou homens, né, para quem é mulher. Podemos nos prostituir, podemos praticar imoralidades, porque a carne para nada presta. É isso que eles pregavam.
Mas, irmãos, aí veja o perigo disso. Quem ouvia essas heresias pensava, então eu não tenho que ter cuidado nenhum nessa terra, não. É só meu espírito que vai servir para alguma coisa. Mas a palavra de Deus, irmãos, não diz isso, né? A palavra de Deus diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ainda quando ele foi contaminado pelo pecado, ainda assim Deus nos deu uma nova chance. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de nós e ele faz uma obra de regeneração. Ele não regenera não é só nosso espírito não, irmãos. Ele regenera o nosso espírito, alma e corpo. Lá em 2 Tessalonicenses, a palavra de Deus diz isso, né? Que o mesmo Deus de paz santifique vocês em tudo e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Então veja que não é só o espírito, é o espírito, a alma e o corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala também, todo pecado é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, que pratica ali imoralidade, peca contra o próprio corpo. E a Bíblia, além de dizer que nosso corpo é templo do Espírito Santo, ela também diz, se alguém destruir o templo, este alguém também será destruído. Ou seja, se nós não tivermos cuidado com o nosso corpo, com a nossa matéria humana também, né? Com o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo, Deus, ele vai também nos destruir, né, irmãos? Se a gente falar, aquele que destruiu o templo, esse também será destruído. E como que nós destruímos, irmãos, o nosso corpo? Destruímos o nosso corpo, né, se entregando ao pecado, se entregando aos prazeres carnais, se entregando à glutonaria, a bebedices, né, chacorrices. A Bíblia fala de várias coisas, imoralidades, porfias, dissensões, maldade no coração, raiva, rancor, falta de perdão, esse negócio de dizer que não gosta de A, não gosta de B, tudo isso. Nós estamos destruindo também o corpo, né? Nosso corpo humano também, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Tudo isso destrói, porque começa a destruição por dentro, né? A destruição começa por dentro, começa dentro do coração. Mas a Bíblia fala que aquilo que sai de dentro contamina todo homem. Não é o de fora que contamina, é o que sai de dentro. E o que sai de dentro contamina todo o nosso ser, até o nosso corpo. Por isso que às vezes a pessoa até adoece fisicamente também. Pessoas que guardam muito rancor, que não perdoam, adoecem fisicamente também. A pessoa que for preocupada demais, ansiosa demais, que tiver muita dúvida, que não tiver fé, vai ser ansiosa ao extremo e se torna até um pecado também, porque a pessoa para de crer. A pessoa deixa de crer. E às vezes a pessoa adoece, fica deprimida, fica depressiva. Irmãos, então tudo isso é um perigo. Veja que começa de dentro, mas a destruição pode acabar fora do nosso corpo também. Quando nós estamos bem, até a nossa fisionomia é mais leve. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa fisionomia muda também, irmãos. É uma mudança que ocorre de dentro para fora. Amém? Então é muito importante cuidar da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente e do nosso corpo. Glória a Deus. Então vamos lá para o tópico 2. Foi importante explicar bem esse tópico 1, né? Agora vamos para o tópico 2. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio? João 1, versículo 1. O que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia, mesmo antes da criação. O verbo é a palavra, né, irmãos? Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. A palavra se encarnou. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Então aquilo que nós falamos também das testemunhas, né? Então o verbo se encarnou. E aí eu prometi para os irmãos, no começo do estudo, que nós iríamos falar por que é perigoso essa heresia de dizer que Jesus Cristo ele não vem em carne. Por que é perigoso isso, irmãos? Por que é perigoso dizer que Jesus ele não tinha um corpo humano? Preste atenção. Se a gente dissesse que Jesus não veio em carne, se a gente dissesse que Jesus não teve um corpo humano, fatalmente nós iríamos dizer também que ele não morreu. Que ele não morreu na cruz. Que ele não sofreu. Que ele não foi ali machucado. Que ele sangrou. Nós iríamos dizer isso, que ele não sangrou, né? Nós iríamos dizer que ele não foi machucado, que ele não foi estapeado ali, esbofeteado, porque fantasma, espírito não se machuca, fantasma não se machuca, fantasma não sangra.
E esses hereges dessa época pregavam isso, que Jesus era uma aparição, era um espírito, era um fantasma. Irmãos, tá vendo o perigo? Então, se a gente dissesse que Jesus não veio em carne, fatalmente a gente estava dizendo que ele também não morreu, porque fantasma não morre. E se a gente dissesse que ele não morreu, fatalmente nós iríamos dizer também que ele não ressuscitou. Porque como é que vai ressuscitar se não morreu? Né, irmãos? Então agora você está vendo o perigo disso? A Bíblia nos ensina que nós somos salvos por causa da morte de Jesus na cruz, e não somente na morte, porque não parou aí, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte, ele venceu o túmulo. Se você for em qualquer túmulo de todo mundo, na lápide vai estar escrito: aqui jaz. Agora, se você for em Jerusalém visitar o túmulo de Jesus, vai estar escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém, irmãos? Então agora nós descobrimos o perigo, né, de acreditar nisso. Porque às vezes nós pensamos assim: pastor, mas isso aí não tem muita importância não. As pessoas que pregavam que Jesus não veio em carne, isso aí não é muito importante. É de suma importância, irmãos. Isso mexe até com a nossa fé para a salvação. Porque se a gente acreditasse nisso, a Bíblia fala que nós temos que crer em Jesus assim como diz as Escrituras. E não como diz os hereges, né, os enganos. Por isso a importância de aprendermos cada vez mais. Irmãos, tem pessoas que são muito rasas ainda no aprendizado da palavra. Às vezes a pessoa até vai na igreja, frequenta um culto ou outro, mas não gosta de aprender, não gosta de estudo, não gosta de... Aí, irmãos, fica muito rasa a fé. É perigoso a Bíblia não fala da parábola do semeador? Que teve uma semente ali que caiu no terreno raso, logo brotou, se empolgou ali, logo brotou. Mas não tinha profundidade. Aí veio o sol, aí o que fez com aquela plantinha? Queimou a plantinha secou e morreu. Por quê? Porque não tem profundidade na palavra. E tem muitas, irmãos, muitas vidas que estão nas igrejas, mas não querem saber de aprender. Os estudos bíblicos, né, as escolas bíblicas dominicais, os cultos de doutrinas, são os mais vazios, são os que despertam menos interesse. E era para ser o contrário, era para ser os que despertavam mais interesse. Todo culto tem que despertar bastante interesse nosso, né, porque tudo é importante, tudo se complementa. Os cultos, os louvores, a palavra, o estudo, a oração, a obra, o evangelismo, tudo se complementa, irmãos. O cristão não pode querer ser raso, só querer ir para a igreja para receber uma bênção. Não, irmãos. Isso é ser raso, é perigoso ficar no meio do caminho. É perigoso, como o sol queimou aquela plantinha ali, aquela semente, a semente secou. É perigoso acontecer isso com um crente que não quer saber de estudo. Mas a pessoa até pensa: o pastor William é chato, vive falando do estudo. Irmãos, eu sei da importância do estudo. É o estudo que muda a nossa vida e ainda nos salva. Amém? Glória a Deus? Então, para falar de testemunha e para falar desses hereges dessa época, nós vamos aqui em mais uma referência. Vou colocar aí na sua tela. Vamos aqui em mais uma referência, irmãos, que está em 2 João 7. 2 João 7, olha só. Nossa irmã Francisca Maria, né, está aí. Deus abençoe a irmã Francisca, irmão Francis e seu filho Luiz Gustavo também. Deus abençoe em nome de Jesus. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó: porque já muitos enganadores, aqui os hereges daquela época, né? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tá vendo os enganadores? O que eles pregavam naquela época? Eles falavam que Jesus Cristo não veio em carne. Este tal, olha só o que diz aqui. Este tal é o enganador e o anticristo. Pessoas anticristo. Pessoas que eram anticristo, né? Pessoas anti-evangelho, anti-palavra de Deus, anti-escritura. Irmãos. Pessoas que se opunham ao verdadeiro ensino. Então, para provar, uma das provas também, né? Na Bíblia tem várias provas, mas uma das provas também, um versículo que prova que Jesus veio em carne, está aqui também, ó, João 2:21. Jesus, certa época, né, estava falando ali, ó: destrua esse templo e eu reconstruirei ele em 3 dias. Aí as pessoas ficaram ali, né? Ficaram impressionadas. Como é que pode? Como que ele vai construir esse templo em 3 dias? Nossos pais demoraram vários anos para construir esse templo. Como que ele vai construir esse templo em 3 dias? Mas aqui diz, ó, João 2:21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Falando do corpo, né, irmãos? Ele falava do templo do seu corpo. Irmãos, Jesus Cristo, ele sentia fome. Jesus Cristo, ele sentia frio. Aliás, ele começou o seu ministério sentindo fome, quando ele fez aquele propósito ali no deserto de 40 dias de jejum, né? Começou o seu ministério tendo fome e terminou o seu ministério tendo sede. Porque a Bíblia fala que quando ele estava lá na cruz, ele sentiu sede, né? Então
Então Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus sentia sono, irmãos. Jesus descansava, Jesus dormia, Jesus andava, Jesus suava. Jesus, ele veio em forma de carne e osso, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá, dito isso, já podemos avançar e nós vamos aqui para... Deixa eu ver, eu já li o subtópico 3. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ah, sim, já li essas referências. Agora nós vamos para o subtópico 2. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Mais uma vez, irmãos, a questão do que fala aqui, né? Que os discípulos tocaram da palavra da vida. Isso pode até parecer uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Glória a Deus. Então Jesus foi tocado também, irmãos. Aleluia. E tinha o crente Tomé, né, que dizia, só acredito vendo. Tomé, né, falou, só acredito vendo. Aí Jesus fala, porque você viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Irmãos, nós somos bem-aventurados também, né? Nós não vimos com os nossos olhos físicos Jesus, mas nós cremos, irmãos. Cremos na palavra e que um dia ele virá para nos arrebatar, né? E se a gente morrer em Cristo, irmãos, vai ser muito melhor do que nós estamos aqui, né? Glória a Deus. Vamos lá para o subtópico 3. E já estamos encaminhando para o último tópico. Subtópico 3 diz: uma crença herética. 1 João 4, versículo 2 e 3. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Amém? Tudo isso nós já falamos, né? Do começo da lição até agora, nós já tocamos em todos esses assuntos. Quem perdeu pode estar voltando depois, amém? E nós já podemos aqui avançar. Vamos avançar aqui, irmãos, para o tópico 3. Já estamos aqui no último tópico e é uma bênção de Deus, né? Como essas heresias se revelam hoje? Pastor William, como essas heresias, né? Falou de várias heresias e nascimento virginal de Jesus. Como essas heresias se revelam hoje? Subtópico 1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons. Ou seja, há movimentos que negam, né, irmãos, que Jesus ele nasceu de uma virgem. E aqui diz, ó, como os Mormons, já viu os Mormons andando por aí? Então, nós já sabemos que eles pregam heresias, né? A Igreja da Unificação e ensinam, só alguns exemplos aqui, né? E ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo, outra heresia, porque a própria palavra de Deus fala que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Maria recebeu ali a visita de um anjo, o anjo falou que ela ia conceber, né, e dar luz ao menino, o menino se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco, e esse nascimento viria do Espírito Santo. E aqui diz no final, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. Então, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. Ou seja, tem movimentos que negam que Jesus veio, que Jesus nasceu de uma virgem. Agora, irmãos, quer ver um perigo que existe nos dias de hoje em uma igreja bem famosa, né? A igreja mais famosa que existe, e ainda prega uma heresia, o perigo? Às vezes as pessoas pensam que nós estamos ali atacando, falando mal. Não é, né? É porque nós temos que pregar a verdade bíblica. Irmãos, a Igreja Católica. A Igreja Católica prega que Maria... A Igreja Católica não prega que Jesus não nasceu de uma virgem, né? A Igreja Católica prega que Jesus nasceu sim de uma virgem, mas que Maria continuou virgem. Não sei se você sabia disso, irmãos. Não sei se os irmãos sabiam disso. Mas aí pode ter até alguma linha da Igreja Católica que hoje em dia não prega mais isso, né? Mas a Igreja Católica em si, né, tradicional,
prega isso, ensina isso, que Maria, ela continua virgem. Por isso que ela fala Virgem Maria, né? Chama de Virgem Maria, né? Porque eles dizem que Maria continuou virgem. Aí, eu não sei, os irmãos sabiam disso ou não sabiam? Se alguém quiser comentar aí, pode dizer. Os irmãos sabiam que a Igreja Católica prega que Maria ainda é virgem? Olha lá, nossa irmã Nilde tá falando, é sem lógica isso. Irmãos, e não vai ficar aqui nas minhas palavras não, viu? Nós vamos aqui provar na Bíblia, né? Porque não existe estudo bíblico sem a Bíblia, né? Olha só o que diz aqui, tem algumas referências, mas vou trazer só uma. Mateus 13, tem também Marcos 6, se eu não me engano, né? Mas vamos aqui em Mateus 13, versículo 55, olha só. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui para os irmãos. Coloquei, né? Então a Igreja Católica prega que Maria continuou virgem. Mas a Bíblia fala que Jesus ele teve irmãos e irmãs. Olha só, Mateus 13, versículo 55. Diz assim, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Eles viram Jesus ali, né? Jesus foi para a cidade dele ali. Aí eles viram Jesus e falaram. Não é este o filho do carpinteiro? O filho de José, né? Não é este o filho de carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Então aqui está falando que Jesus tinha irmãos. Tá vendo aí, né? Jesus tinha irmãos. E olha só, Jesus tinha irmãs também. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então preste atenção, irmãos. Eles chegaram e falaram, este não é filho do carpinteiro? Ou seja, filho de José? E sua mãe não é Maria? Ou seja, José era o pai e a mãe era Maria, né? Porque alguém pode falar, pastor, mas então podia ser filho de outro pai? Não. José era o pai e a mãe era Maria. E ele fala dos irmãos de Jesus, ó. E seus irmãos Tiago. Irmãos, o irmão de Jesus, Tiago, é o mesmo Tiago que escreveu o livro de Tiago. Os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus em vida. Não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus em vida. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, os irmãos de Jesus passaram a acreditar nele também. Tanto que Tiago escreveu um livro e Judas escreveu outro. Esse Judas aqui era o irmão de Jesus também, irmãos. Mas esse Judas aqui não era o Judas Iscariotes, irmãos. Era o Judas, irmão de Jesus. Amém? Alguns vão falar assim, meio irmão, por quê? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, né? Mas Maria teve outros filhos também. Fala meio irmão de Jesus. Meio por quê? Porque Jesus, o pai, né? O pai espiritual de Jesus era o Espírito Santo. Jesus não foi concebido, né? O homem não participou. Quem participou foi o Espírito Santo. Mas o pai terreno foi José. E Judas, Tiago, foram todos filhos de Maria. Pois é, a Maria ali está dizendo aqui, né? Como Jesus teve outros filhos, né? Não é possível que Maria tenha continuado virgem. Então, é isso que a palavra está aqui confirmando, né? A palavra de Deus está confirmando aqui, ó. Sua mãe é Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas. Jesus tinha até irmãs, ó. E não são entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então, irmãos, um meio-irmão de Jesus, Tiago, escreveu um livro e Judas escreveu outro, porque depois que Jesus morreu, ressuscitou, eles passaram a acreditar em Jesus. Amém? É por isso que eu digo, às vezes a pessoa fala, pastor, tá atacando a igreja e tal, católico. Não estamos atacando, irmãos, a gente prega a palavra, a gente ataca heresias, a gente ataca ensinos errados, heresias, e não pessoas. Glória a Deus. Eu creio que tem muitos também até que não sabiam disso, né? Ou interpretam de outra maneira, mas para mim a Bíblia é muito clara. Para mim as escrituras estão muito claras. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos lá para o subtópico 2. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, já aprendemos o que é gnosticismo. Pastor, eu não ouvi o que é gnosticismo, então depois você vai ter que voltar ao estudo. Amém? Porque é sempre importante estar desde o começo, né? Então diz assim, ó, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, olha só, irmãos, que absurdo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Irmãos, isso é uma heresia até estranha, né? É cada absurdo, né, irmão? Mas eles pregavam isso. Eles diziam que Simão Cirineu se transfigurou e foi crucificado equivocadamente. Ou seja, eles pegaram ele ali, confundiram ele com Jesus e ele foi crucificado no lugar de Jesus. É um absurdo ou não é? É um absurdo. Mas como que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas?
é um absurdo, mas muitas pessoas acreditam. A irmã Nilde falou que a coisa só piora. E é verdade, a coisa só piora. Então, irmãos, eles pregavam isso e muitas pessoas acreditavam. Muitas pessoas seguiam. Por que você acha que hoje em dia tem muitas vidas também que seguem falsos profetas? Às vezes o falso profeta tá ali revelando CPF, endereço, nome do cachorro, nome do gato. E as pessoas vão seguindo ali, irmão, cegamente. Sempre teve isso. As pessoas sempre quiseram ali acreditar em algo que lhe agradasse mais. Mas, irmãos, nós temos que entender o seguinte. Nós não podemos só acreditar em algo que nos agrada. Porque muitas vezes a palavra de Deus vai nos confrontar de tal forma que vai até nos desagradar. Mas a palavra de Deus é tão forte que vai nos desagradar. O apóstolo Paulo certa vez falou: procuro eu agradar o homem ou a Deus? Se eu agradasse ao homem, não seria servo de Cristo. A palavra não é para nos agradar, a palavra é para nos confrontar e nos transformar. Amém, irmãos? O mesmo Deus, ele abre a ferida, mas o mesmo Deus, ele cura a ferida também. Então vamos lá para mais uma heresia aqui, ó, o Alcorão. Já ouviram falar do Alcorão, o livro dos muçulmanos? Então aqui diz, ó, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Outra heresia, né? O diabo, quando quer blasfemar, zombar, ele quer humilhar também, né? Então eles dizem o seguinte: esse negócio que Jesus foi crucificado, isso é uma simulação, isso não existiu. Outra heresia, né? Então aqui diz, a Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Tem uma referência aí de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Mas os irmãos podem ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, irmãos. Nós não vamos ler aqui por causa do tempo, né? Mas os irmãos podem ler todo o capítulo, 1 Coríntios capítulo 15. Os irmãos podem ler todo o capítulo. Ali onde o apóstolo Paulo fala, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa pregação. Nossa pregação não ia ter efeito nenhum, não ia adiantar de nada se Jesus não tivesse sido ressuscitado. Amém? Então é muito importante, os irmãos, é importante a gente aprender também sobre as heresias. É importante a gente aprender sobre as heresias, porque também nós vamos saber identificar quando vier o engano, quando vier o erro. É claro que aprender a verdade é o mais importante de tudo. Você tem que focar mais no estudo da palavra de Deus. Mas é importante também aprender as heresias para você não ser enganado. Agora, olha só que interessante. Aquilo, irmãos, o mal, aquilo que é muito errado, não é fácil de nos enganar, não. Aquilo que é muito errado não é fácil de nos enganar. Mas aquilo que muitas vezes parece ser verdadeiro é o que mais engana. Vou te dar aqui um exemplo. Por exemplo, o diabo. Todo mundo sabe que o diabo é mau, que o diabo é ruim, os demônios, todo mundo sabe que demônio é ruim. Mas e o anticristo? O anticristo, ele vai vir com a aparência de piedade. O anticristo, ele vai vir com a aparência de verdade. Ele vai parecer a verdade. Então veja que o mal não nos engana, que a gente já sabe que aquele negócio ali é mal. Agora, irmãos, aquilo que é mal, mas se parece bom, se parece verdadeiro, é isso que vai nos enganar. É isso que vai nos enganar. A Bíblia fala, se possível, até os escolhidos seriam enganados, irmãos. Ou seja, aquilo que é muito mentiroso, fica muito na cara, né? Mas aquilo que se parece com verdadeiro, é aí que é mais fácil de enganar. E a Bíblia fala que o diabo ele até se transfigura em anjo de luz. Então, muitas coisas que parecem ser, não são. Nem tudo que parece é, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado. O anticristo, ele vai vir pregando paz, vai vir pregando amor, vai vir pregando união, vai vir pregando até conservadorismo, família, vai vir assim, mas depois ele vai se revelar. Amém, irmãos? Por isso nós temos que ter cuidado também com aquilo que muitas vezes parece bom, bonito aos nossos olhos, nos agrada. Foi assim que Eva caiu. Eva viu a fruta ali e falou, nossa, que fruta bonita, que fruta atraente. E depois que comeu, né, que fruta gostosa, mas depois ela viu, né, onde que ela foi se meter. Não é verdade, irmãos? Agora, só para, antes de encerrar aqui, irmãos, eu quero dar aqui uma dica para os irmãos. Quem quiser aprender sobre seitas e heresias de uma maneira mais aprofundada, mais calma, com tempo, né, prestando atenção em vários detalhes, eu vou recomendar um pastor. Este pastor é presbiteriano, não é toda doutrina que a gente crê de uma maneira que eles creem da mesma maneira, né? Tem algumas coisas que eles creem diferente, mas isso aí não tem muita importância, irmãos. Isso aí não é... Por exemplo, eles creem arrebatamento, foi antes ou depois da grande tribulação?
Isso é algumas coisas, né? Calvinismo, arminianismo, são outras coisas aí. Mas o que acontece? Eles creem, tem algumas doutrinas que eles creem de uma forma diferente. Mas tem uma pregação deste pastor que eu vou recomendar agora, que explica muito sobre seitas e sobre heresias. Você anote aí, pega uma caneta e anote. Se você não tiver uma caneta, depois eu coloco o nome aqui nos comentários. Esse pastor se chama Augustus Nicodemos. Tem muito ensino dele que é muito bom. Então ele vai pregar sobre seitas e heresias. Tem uma pregação dele que é sobre seitas e heresias. Tem uma pregação dele também que é sobre o islamismo. Islamismo, né? Aquela religião islã. E é muito interessante, irmãos. É muito interessante, é muito bom. Chama a nossa atenção e ele ensina da maneira que a gente entende. Amém? Então deixa aí a recomendação. Quem quiser anotar depois, eu coloco nos comentários aí também. Glória a Deus. Então vamos lá para o último subtópico. E vamos estar encerrando. Subtópico 3. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Uma coisa interessante aqui, irmão, só antes de ler aqui. Não foram somente os discípulos e os apóstolos que falaram sobre Jesus e que escreveram sobre Jesus. Teve pessoas também não cristãs que testificaram de Jesus. Não sei se você sabia disso também. Mas teve pessoas não cristãs que também testificaram sobre Jesus. Olha só, vamos aqui. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Olha só, historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. O historiador romano Tácito, 55 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Atos, capítulo 1, versículo 3. Olha só, nossa levita Alice comentou aqui também. É muito bom, os presbiterianos focam muito no estudo bíblico. É verdade. Os presbiterianos, né, eles focam muito mesmo no ensino da palavra de Deus. E é igual eu falei, tem algumas coisas que os pentecostais, né? Tem o ensino reformado. Existe o ensino reformado, irmãos, e o ensino pentecostal. Os pentecostais creem em algumas coisas diferentes, né? Mas isso aí é como eu falei. Tem ensinos que são fundamentais para a salvação. Outros não, outros são secundários, que não influenciam na nossa salvação. Todos creem, né? Os presbiterianos, pentecostais, que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas tem outras coisas que são secundárias. Mas são estudos muito bons. Outro pastor que eu gosto bastante de aprender também é com o Hernandes Dias Lopes. Então eu aprendo com pastores pentecostais e com pastores também tradicionais, com a fé reformada, mas temos que ter cuidado, né? Que tem algumas coisas também que divergem muito, aí nós temos que estar sempre pedindo aí a direção do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, provas incontestáveis. Até historiadores não cristãos falaram da ressurreição de Jesus. Então, se Jesus ressuscitou, é porque ele veio em carne também. Então, até historiadores não cristãos. Olha só, Flávio Joséfo, ele foi um historiador que apareceu ali no ano 37 até o ano 100 depois de Cristo. E relatou essas coisas. Depois de Cristo. Não foi que ele viu Cristo, mas ele relatou, ele estudou, né? Ele era historiador estuda. Então ele testificou isso aí. Irmãos, só para terminar aqui, só um testemunho rapidamente. Certa vez, eu estava lendo um livro, e nesse livro dizia sobre um homem. Este homem era um estudioso. Ele gostava muito de estudar, ele era bastante sábio e bastante estudioso. Só que ele não cria em Jesus. Ele não cria em Jesus, não cria que Jesus veio sobre essa terra, não cria que Jesus morreu, que ressuscitou. Ele não cria em nada disso. Aí sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a estudar. Ele falou, olha o seguinte, eu não creio em Jesus, mas eu vou começar a estudar os evangelhos para provar que Jesus nunca existiu. Eu vou estudar os evangelhos, depois que eu estudar os evangelhos eu vou encontrar aqui erros, vou encontrar contradições, vou encontrar falhas e vou provar que Jesus não existiu, que Jesus não existiu. Então o intuito dele estudar era para provar que Jesus não tinha existido.
Irmãos, ele começou a estudar todos os evangelhos, estudou bastante, estudou muitas vezes. Quando ele terminou de estudar todos os evangelhos, irmãos, ele se encontrou de joelhos, chorando, orando a Deus e dizendo: não tem como dizer que este homem não existiu. Se converteu, irmãos. Se converteu. Por isso que a Bíblia fala: a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E olha que era um estudioso, hein? Interessante, né? Então vamos lá para a conclusão dessa lição abençoada. A conclusão dessa lição diz: o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Outra coisa muito importante aqui, irmãos, para provar que Jesus, só para encerrar, para provar que Jesus, ele era homem, e uma coisa muito interessante é isso, ó, que Jesus, ele venceu o pecado na carne. Ele não venceu como Deus, porque se ele tivesse vencido como Deus, né, o sacrifício não valia. Porque da mesma maneira que entrou um pecado por um homem, também a salvação tinha que ser dada, tinha que ser pagado o preço pelo homem. O pecado entrou pelo homem, então era um homem que tinha que pagar o preço também do pecado. Então Jesus, ele não pagou como Deus, Jesus, ele pagou como homem. Pastor William, onde está isso na Bíblia? Está aqui, ó, nosso último versículo, Romanos 8, versículo 3, que diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Como que Jesus condenou o pecado? Condenou o pecado na carne. Ou seja, irmãos, Jesus venceu o pecado como homem. Ele não venceu o pecado como Deus. Ele venceu o pecado como homem. Maravilhoso isso, né? É maravilhoso, porque se fosse como Deus, não valeria o sacrifício. Se o pecado entrou pelo homem, tinha que ser pago pelo homem também. E o único homem que foi capaz de fazer isso, que veio sobre essa terra, ele foi como qualquer um de nós. Nasceu, cresceu, se desenvolveu, bebeu, comeu, dormiu, se cansou. Irmãos, se estressou também, né? Porque lá no templo lá, mas até o estresse de Jesus era santo, né? No templo ele não saiu quebrando tudo lá, irmãos. Mas era um estresse santo, justo. A Bíblia fala, né? Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Então, irmãos, olha só. Jesus, ele foi como nós em quase tudo. A única coisa que ele foi diferente é que ele não pecou. E nós pecamos todos os dias, né? Então não tem como, irmãos, terminar um estudo desse sem dar toda a honra, glória, louvor e exaltação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que além de homem, além de Deus, né, foi homem também e venceu o pecado por nós, venceu na carne. Ele teve que resistir a todas as tentações, irmãos. Irmãos, vamos falar sério. Você acha que foi fácil para Jesus? Não foi fácil. Pastor, como é que ele conseguiu? Ele conseguiu porque ele andava cheio do Espírito Santo todos os dias, toda hora, todos os minutos, todo segundo. A Bíblia fala, né, que se a gente se encher do Espírito, se sujeitar ao Espírito, nós jamais faremos a vontade da carne. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então este foi o estudo número 3. Te espero aqui no estudo número 4. E o tema do estudo número 4 é Deus é triuno. Vamos falar um pouco sobre a trindade, que não é fácil de entender, irmãos, mas é gostoso de aprender. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer todos os nossos irmãos que tiveram aí hoje. Hoje até a nossa irmã Valéria conseguiu armar ali o Facebook dela, né? Bênção de Deus. E os irmãos, tá faltando alguns irmãos ainda, né? Mas cremos que nos próximos aí vão estar conosco de novo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Que Deus abençoe seu espírito, sua alma e seu corpo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. E que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá.
verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.